Este 10 por 1 é com João Batista Mares Guia, pré-candidato a governador por Minas Gerais, e é uma parceria com o jornal 7 Dias. João Batista Mares Guia é sociólogo, professor, consultor e especialista em saúde pública. Na década de 90, teve um admirado trabalho no campo da educação. Primeiro como secretário de Contagem, colocando o município como modelo nacional, e depois na Secretaria Estadual, garantindo a Minas Gerais, na época, o primeiro lugar no ranking nacional como o melhor estado do Brasil em qualidade de aprendizado. Agora, depois de mais de 20 anos afastado da vida política, retorna aos holofotes como escolha direta de Marina Silva para a disputa das eleições ao governo do estado pela Rede Solidariedade. E vem apresentar a vocês um pouco da sua história e dos seus projetos de gestão. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Por que a sua importância com a educação pública? Eu fui secretário municipal em Contagem, fui secretário de Estado de Educação. Ambas as experiências foram destacadas como as melhores em educação básica no país em suas épocas. O país é muito desigual, ainda temos pobreza, muita desigualdade. E a superação dessa situação de pobreza e desigualdade para que haja cidadania com um mínimo de igualdade de oportunidades é, em primeiro lugar, pela educação de qualidade para todos. Qualidade do ensino, qualidade do aprendizado. O que você fez para que Contagem fosse um modelo nacional de educação? Eu criei um Centro Municipal de Formação Continuada dos Professores em parceria com a UFMG. Com isso, todos os professores da rede, sem exceção, continuamente estudaram durante 4 anos. E estudando, fazendo planejamento e aplicando planejamento em sala de aula com acompanhamento pelos pedagogos. Eu frequentava as escolas continuamente, incentivando, apoiando, e pagávamos um bom salário também. As pessoas sabiam que eu exigia muito, mas ao mesmo tempo eu as respeitava e as premiava conforme de fato mereciam. Então deu certo. Patamar maior. O que você fez para que Minas fosse considerado o maior estado em qualidade de aprendizado? O PROCAP, Programa de Capacitação de Professores, simultâneo com o Programa de Capacitação de Diretores, para 100% dos diretores, 100% dos professores. Bibliotecas em cada sala de aula, do primeiro à primeira à quarta série, hoje primeiro ao quinto ano. Bibliotecas nas escolas do antigo ginásio, hoje sexto ao nono ano. Acompanhamento, monitoramento de processo, equipamento das escolas, avaliação do desempenho, incentivo o tempo inteiro às pessoas e, mais do que isso, universalização do ensino médio. Todo aluno concluinte do nono ano tinha garantida a matrícula no primeiro ano do ensino médio. Isso estimulou os estudantes também, estimulou os professores, ampliamos o mercado de trabalho para professores e em cada município mineiro, pela primeira vez, havia escola estadual funcionando, todas com qualidade. Agora, o segredo maior foi a qualidade dos diretores, a formação continuada dos diretores e o apoio que dávamos através da secretaria a cada escola através do diretor. Sua opinião hoje sobre reforma agrária? Reforma agrária hoje no Brasil é algo praticamente resolvido e superado. Ela precisa viver uma segunda etapa, não mais da distribuição de terra, mas fundamentalmente da qualidade dos assentamentos. A água, a energia, as infraestruturas e, sobretudo, as tecnologias avançadas aplicáveis perfeitamente à agricultura familiar, como, por exemplo, o controle via computador num celular do gotejamento da banana, do café e assim por diante, para evitar desperdício. O uso da energia solar, que pode fazer com que, inclusive, o agricultor familiar não tenha mais que pagar a conta da CEMIG. As orientações via Emater para o uso das melhores tecnologias geradas pela própria Embrapa no país para aumentar a produtividade. A combinatória de produção de café, produção de fruta com produção de peixe, por exemplo, para que haja uma diversificação de atividades e de rendas, evitando a sazonalidade de uma renda que leva o trabalhador rural, o pequeno produtor rural, a virar um assalariado metade do ano. São coisas que têm que ser feitas e mais o crédito. O PRONAF ser desburocratizado, liberar rapidamente para o agricultor familiar, investir em melhorias e tecnologias. Qual foi o impacto que o regime militar teve na sua vida? Muito forte, porque eu tinha apenas 16 anos de idade quando comecei a lutar contra a ditadura militar. E lutei contra ela até o ano de 1985. Portanto, eu lutei durante todo o período da ditadura militar. Foi ali que se deu a formação dos meus sentimentos, a formação dos meus valores, a minha consciência política cidadã, a minha consciência, enfim, como alguém que deveria colocar a vida na luta contra a ditadura para mudar o nosso país. Eu fui preso, fui torturado, fui ao exílio,
voltei do exílio novamente perseguido, mas lutei toda a década de 70 contra a ditadura, movimentos sociais, movimento de favelas, comunidades de base, tudo isso eu participei, fundei jornais de oposição à ditadura militar. Fundei o PT, fui o primeiro deputado do PT em Minas, rompi com o PT quando observei que o PT, por sua vez, tinha rompido com o mandamento da ética na política, e depois me dediquei à educação pública como secretário municipal em Contagem, secretário de Estado em Minas Gerais. Então foi essa longa trajetória. Coordenei em Minas a campanha pelas eleições diretas para presidente da República. Como deputado, fui escolhido 4 anos, praticamente o melhor deputado do Estado, um grande protagonismo nas lutas sociais e assim por diante. Então isso me marcou muito. Hoje, qual é o seu perfil político? Eu sou um social-democrata. Meu perfil é de centro-esquerda. O que eu defendo é o capitalismo, mas um capitalismo competitivo, de risco, com investimento em inovação tecnológica, para que haja mais produtividade, o compartilhamento dos ganhos de produtividade com a renda-salário, portanto, a elevação da renda média do trabalho e, portanto, a melhoria das condições de vida, redução das desigualdades. Ao lado disso, tudo precisa ser feito para enfrentar e superar a pobreza, resgatar o pobre da pobreza, para que ele tenha uma vida razoável, saudável, bens de cultura, educação de qualidade, saúde pública funcionando, habitação condigna, assim por diante, expectativa de futuro para os seus filhos. Ao lado disso também nós queremos igualdade de oportunidades, igualdade de todos diante da lei, a coisa pública a serviço do interesse público e, portanto, gestão com participação da sociedade no acompanhamento das ações de governo. Depois de 20 anos afastado da vida pública, hoje você cogita ser candidato a governador. Por que agora? Eu fui convidado pela rede, eu não tinha o projeto de voltar à política. Eu, na verdade, tinha um projeto de voltar à universidade como pesquisador. Tenho 2 livros para concluir na área da sociologia e quando eu fui convidado pela rede para dar uma conferência sobre a crise econômica brasileira, e lá estava Marina Silva. Menos de um mês depois me chamaram para o almoço, ali me convidaram para ser o candidato a governador. Eu conversei com a minha esposa, 45 anos juntos, ela disse: João, tudo que você aprendeu na vida, sua capacidade de liderar, sua cultura, sua sabedoria que foi adquirida ao longo da vida, pensando, refletindo sobre as suas práticas, as etapas da sua vida, tudo que você pode agora disponibilizar em benefício do país, de Minas Gerais, eu acho que você deve isso a si próprio e deve isso à sociedade também. Aceita. Meus filhos disseram algo parecido, consultei os amigos, todos me encorajaram. Alguns disseram uma loucura, eu respondi sim, é bíblico, uma loucura santa, vamos à luta, é isso que eu tenho que fazer, estou muito feliz, muito satisfeito de ter tomado essa decisão, que é coragem, mas também me alegra muito o espírito. Você, caso eleito, vai pegar um estado com déficit orçamentário, deficitário, devendo muito, praticamente quebrado. Qual é a sua solução econômica? Essa é a segunda parte à resposta anterior. Se tudo estivesse razoavelmente bem, eu não seria rigorosamente necessário. Como tudo está rigorosamente mal, eu penso que nesse momento eu tenho que cumprir esse papel de candidatar e lutar muito para ser eleito governador de Minas. A crise é gravíssima. O Pimentel recebeu o Estado com um déficit fiscal de 6,7 bilhões, gerado pelo governo Anastasia, que foi um governo do ponto de vista da gestão econômica inepto, perdulário, não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, comprometeu mais de 85% das receitas correntes líquidas com folha, não havia recurso para investimento, tanto é, por exemplo, no caso aqui de Sete Lagoas, o hospital está paralisado exatamente que não houve recurso para investimento dentro do próprio governo Anastasia. Entretanto, Pimentel denunciou o déficit fiscal de 6,7 bilhões, mas elevou o déficit fiscal hoje a perto de 20 bilhões, que foi um governo rigorosamente inepto, fez mais do mesmo de Anastasia multiplicado por 2 ou por 3, e ainda temos o desconforto de ver um governador do Estado, assim como um ex-governador como Aécio Neves, ambos respondendo a processos pela lei penal, já denunciados como réus por prática de corrupção e lavagem de dinheiro. Isso é muito triste para Minas Gerais. Para combater a corrupção, que é um mal terrível, não apenas econômico, que responde por uma perda de 20% de recursos que poderiam gerar investimentos, mas também porque vicia o cidadão, degenera os valores democráticos e republicanos, fragiliza e decompõe a própria democracia. Combater a corrupção é crucial, mas temos que fazer a operação lava-voto, lava-política, que é a cidadania, é a conscientização, é a participação. E eu, como candidato,
lava-casta, acabar com os privilégios de casta, as castas incrustadas no aparelho de Estado, como a magistratura hoje, infelizmente, o poder legislativo também, infelizmente, que são poderes que estão acumulando privilégios, fazendo com que o Estado, ao invés de promotor da igualdade e da justiça, seja, ao contrário, um promotor e um ampliador da própria desigualdade social. Enfrentar tudo isso é fundamental. O que pretendo fazer? Cortar 25% dos cargos em comissão, economia de 200 milhões. Fechar 5 secretarias, mas os temas viram políticas públicas agregadas a outras secretarias, economia de 300 milhões. Auditoria da Folha, acabar com a orgia das diárias, tem diária de R$ 950, nenhuma será superior a R$ 300, 400 no máximo. Recompor a questão das licitações e a distribuição de obras públicas, comprar quando tiver dinheiro, contratar quando tiver dinheiro, sempre com qualidade, com rigorosa fiscalização, dar o exemplo, congelar o salário do governador, do vice e dos secretários, propor um corte de 10% no Estado. Fechamos. Obrigado pela participação. Até o próximo 10 por 1. Tchau.